milagre acontecer. Achei muito forte isso aqui. Mas nós vamos aqui para a lição 30, né, que é de hoje. Esse que eu estou passando é para a partir de amanhã, mas eu estou passando porque hoje é o último dia de novembro, né, irmãos? Então não tem por que eu passar o de novembro. Se alguém quiser, pede para os obreiros aí que eles entregam para você. Mas o de dezembro já vai estar na sua mão, porque a partir de amanhã já começam as lições de dezembro. E foi bênção nesse curso fé, né, irmãos? Tá acabando, agora a partir de dezembro acaba, é o último mês aí a partir do ano que vem não tem mais. Amém, irmãos? E glória que agora o ano que vem só na sua casa, lá você pode continuar estudando, sempre é bom, né? Sempre é bom. Deu aí, podem guardar já, obrigado. Em nome de Jesus. Depois, se sobrou algum para dar de presente, guardem para mim que depois eu falo. Deixa eu já entrar aqui no curso fé, porque é importante, né? Lição 30 de novembro. É só um resumo aqui que para a gente já lembrar um pouquinho do que já foi ensinado, né? Em nossas orações, temos de ser cuidadosos e saber usar as nossas palavras. Nós não podemos ficar jogando palavras ao vento. Nós temos que falar de forma determinada, nós precisamos expressar aquilo que a palavra fala ao nosso respeito, os nossos direitos que estão nas escrituras sagradas, isso devem ser apresentado nas nossas orações. Se a gente chega ali e lança qualquer palavra diante de Deus, nós vamos sair da oração sem justificação nenhuma. E Deus não quer que isso aconteça. Ele quer que cada oração nossa, cada clamor nosso, traga a justiça dele para a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos orar de acordo com a palavra de Deus, usando a própria palavra nas nossas orações, né? Agindo assim, evitaremos as reclamações e principalmente as vãs repetições, as quais enfraquecem a nossa fé e nos afastam do Senhor. Eu costumo brincar nas igrejas que eu vou, né, irmãos, que graças a Deus nessa igreja aqui ninguém reclama. Amém? Ih, Jesus amado. O negócio tá feio, irmãos. Ainda bem que aqui em Florianópolis não tem reclamação, né, irmãos? Ninguém reclama, ninguém murmura, glória a Deus por isso, né? Aí a coisa vai, né? Porque, meu irmão, a reclamação, a murmuração só traz maldição para a nossa vida e não bênçãos. Lá no deserto, quando Israel foi tirado do Egito, a gente tem ali uma das maiores revelações para que a gente nunca murmure e nunca reclame na vida, porque a metade daquele povo, mais da metade, morreu no deserto. E morreu por causa do quê? Murmuração, diga comigo, reclamação. Meu irmão, a reclamação não muda a vida de ninguém. Você já viu a reclamação transformar um casamento sequer? Você já viu? Não transforma. Até piora a situação. O que transforma, diga assim comigo, conversas, diálogos. É isso que transforma. Mas a pessoa fica ali só reclamando, muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda coisa nenhuma. O que transforma, o que muda é a pessoa passar a orar, clamar a Deus, invocar a Deus, conversar um com o outro. É a mesma coisa na nossa vida espiritual, em todas as áreas da vida. A reclamação nunca mudou nada e nunca vai mudar. Se reclamação mudasse, meu irmão, olha, o Brasil seria diferente. É ou não é verdade, né? Olha, porque põe um povinho que gosta de reclamar também, não é verdade? Gosta ou não gosta? Não estou falando mal do brasileiro, que eu também sou, mas o brasileiro gosta ou não gosta de reclamar? Você conhece alguém que reclama? Não fala, pelo amor de Deus. Vai quem está do seu lado. Então melhor é não falar, né? Mas, meu irmão, a reclamação não ajuda em coisa alguma. Na verdade, só traz, às vezes, mais complicação para a nossa vida. Então, nós temos que aprender a orar a Deus usando a palavra e nunca reclamar. Até no Tribunal da Justiça eu estou ensinando isso. O Jó disse isso. A minha queixa mais se agrava do que a minha... põe aí para mim, eu vou falar errado aqui, eu não quero falar errado. Deixa eu pegar aqui, é Jó 23:1. 23:2. Deixa eu falar aqui para não falar errado. Senão eu vou falar as palavras que não estão aqui no Jó, né? Ô Jó, vem cá, Jó. Tá aqui. 22, 23, ó. Ainda hoje a minha queixa está em amargura e a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Então o que o Jó fazia? Ele apresentava razões ou ele apresentava queixas?
queixas. E aí o que melhorava na vida do Jó? Nada, só agravava mais a praga dele, a chaga dele. Quando ele entendeu que ele deveria e fez, apresentando era razões diante de Deus, a coisa mudou. Eu acredito que se o Jó tivesse entendido isso um pouquinho antes, irmãos, a doença dele, o problema dele tinha durado menos. Quando nós aprendemos isso, o nosso problema dura menos. Diga glória a Deus, né? Mas às vezes a gente, em vez de apresentar razões, a gente apresenta queixas. Aí depois, se eu soubesse, disse o Jó. Então o Jó ainda não sabia, mas Deus tem nos ensinado que nós podemos e devemos nos apresentar ante ao tribunal de Deus, apresentando, diga comigo, argumentos que convencem a Deus de fazer justiça na nossa vida. E o maior argumento que vai convencer a Deus é a palavra que um dia ele fez saltar no nosso coração. Esse é o maior argumento que você e eu temos, e é isso que tem que ser apresentado nas orações. Diga amém, Jesus, né? Muitos cristãos ainda insistem em pedir ao Senhor aquilo que por direito já lhes pertence, repetindo orações que não têm qualquer valor. Meu irmão, a gente não tem que repetir, a gente tem que crer, tem que confiar e tem que declarar o que a palavra diz. A palavra é o meu e o seu argumento fortíssimo que vai nos abençoar e que vai nos ajudar a vencer e a triunfar aqui nessa vida. Amém? Diz mais: é importante que a oração nasça no nosso interior com sinceridade e expresse aquilo que aprendemos aonde? Na palavra. Assim, quando clamarmos, não desperdiçaremos tempo com palavras vazias e inúteis. Meu irmão, isso aqui é muito bom ensinamento. Às vezes a gente está perdendo tempo nas orações porque estamos apresentando ali palavras vazias, palavras que não foram inspiradas por Deus, que não têm o mínimo respaldo bíblico e que não vão trazer solução para a nossa vida. Quando nós oramos de acordo com a palavra, inspirados por Deus, pelo Espírito dele, que nos faz lembrar de tudo que nos foi ensinado, pois esse é o papel do Espírito Santo e nós damos a ele essa liberdade, as nossas palavras vão ser cheias de justiça e vai fazer Deus operar em nosso favor. Diga amém, Jesus. Amém, irmãos? Diz mais: os heróis da fé tinham as suas orações respondidas, porque aprenderam a clamar segundo o padrão sagrado. Agindo do mesmo modo, obteremos também as soluções para todos os dilemas. No dia do juízo, responderemos pelo que falamos e fizemos. Meu irmão, isso aqui é muito sério. No dia do juízo, nós vamos estar diante de Deus e até aquilo que nós falamos nos nossos gabinetes, no nosso quarto, será exposto. Tudo vai vir à tona ali nesse dia. A Bíblia fala sobre isso. Então é necessário a gente vigiar e cuidar o que estamos falando. Você sabe, quando a gente passa por uma crise, quando vem uma adversidade, uma dificuldade, é ali que nós precisamos vigiar mais. Porque ali às vezes a gente acaba falando mais do desespero que está no nosso coração do que realmente a palavra tem nos ensinado. E isso pode trazer consequências ainda piores. Então é ali que eu tenho que vigiar, eu tenho que declarar o que a palavra diz e aí Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Nem sempre a vitória vai vir logo após a nossa oração. Tem situações que você ora e já se resolvem, porque era uma peleja, mas tem situações que você ora, e você ora, e você ora, e você continua orando, e não para de orar, mas vai vir o dia da resposta, vai vir um dia que Deus vai fazer o milagre acontecer. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: são guerras, são guerras. Meu irmão, tem guerras. Se a gente estudar a Bíblia Sagrada, às vezes a gente lê, a Bíblia Sagrada ela é resumida. E aí a gente pega na Bíblia e acha que as vitórias que o rei Davi, por exemplo, alcançou, foram vitórias da noite para o dia, mas não, tinha coisa ali que levava meses, até anos, até que ele conquistasse a vitória. Só que, claro, a Bíblia não vai descrever tudo, porque senão não caberia, então vem apenas de uma forma resumida.
mas tinha batalhas que eram mais demoradas do que as outras, e assim muitas vezes acontece na nossa vida também. Algumas batalhas são fáceis de serem vencidas e outras um pouquinho mais demoradas, que requer de nós perseverança. Diga, na oração e não na reclamação. Amém? E glória a Deus, né? Diz aí, portanto, não colaboremos com o mal, usando de negatividade e confessando as mentiras do diabo. Diga comigo, o homem de Deus é positivo e fala do que a palavra diz, e não das mentiras de Satanás que vem. E às vezes a tentação é essa que nós sofremos, para falar de forma negativa fora do contexto bíblico. Não caia nessa tentação. Declaremos as Escrituras para sermos galardoados pelo justo juiz. Diga, ele nunca falhou e nunca vai falhar. Sempre nos ajudou e sempre vai nos ajudar. Daí diz aí a pérola diária. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Então diga, por ele eu vou reinar, na abundante graça e no dom da justiça de Deus conquistada lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Ali foi conquistada a minha e a sua justiça. Para sempre, irmãos. E por isso você e eu temos que reinar aqui nessa terra. Deus não quer que nós venhamos reinar lá no céu, porque lá no céu você e eu não vamos reinar. Lá quem vai reinar vai ser só Deus. Deus quer que você e eu reinamos aqui debaixo da autoridade dele. Diga, aqui nessa terra. O que significa esse reinar? Que nós somos revestidos de autoridade para tomarmos as decisões cabíveis, para vivermos bem e também levarmos aqueles que estão na nossa volta a viver conosco em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para isso Deus chamou você e eu, e nós temos que exercer agora essa abundante graça do Senhor Jesus. Quem vai viver, diga amém. Deus quer que vivamos, cabe a mim e a você vivermos. Vamos agora para a palavra aqui de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 28. Nós estamos aí nessa mensagem, é um estudo, e cada semana Deus tem dado revelações diferentes, muito fortes, muito importantes. Lembrando que a gente começou aqui com a carta ao Timóteo, onde o apóstolo Paulo disse para ele que toda escritura divinamente inspirada, ela é boa, né? Proveitosa para redarguir, que é dar primeiro para ensinar, depois para redarguir, que é dar resposta, depois para corrigir. Eu ainda brinco, né? Ainda bem que a gente não tem muita coisa para corrigir, né, irmãos? Só um pouquinho. E também para nos instruir em justiça. Toda palavra divinamente inspirada. E essa palavra aqui do rei Josafá, esse estudo que nós estamos fazendo, ele é uma figura daquilo que você e eu precisamos viver, daquilo que nós precisamos aprender e passar a praticar na presença do Senhor. Foi deixado na Bíblia Sagrada como figura para mim e para você aprendermos como andar na presença de Deus e o que devemos fazer em cada situação que surge na nossa vida. Aqui vem coisas importantíssimas, irmãos. A gente aprendeu muito, não temos tempo de recapitular, né? Até devido ao nosso tempo aqui. Mas em casa você pode ir lendo aí desde o capítulo 17, que nós começamos com esse estudo. Já estamos aí hoje, vamos ver se a gente consegue encerrar o capítulo 18 para a semana que vem começar no 19. Mas diz assim então, já vamos direto ao assunto. Guerra contra Ramote e Gileade e a morte de Acabe. Diga assim comigo, quem escolhe ouvir a mentira e não a verdade, vai sofrer a morte. Nós estamos ao título aqui, já diz, a morte de Acabe. O Acabe sabia ou não sabia? Foi uma das coisas que a gente viu, eu preciso lembrar. Sabia ou não sabia que a profecia daqueles profetas era mentira? Sabia. Ele mesmo disse, né, para o profeta Micaías, né? É Micaías? Deixa eu ver. É o Micaías. Ele mesmo disse assim,
Até quantas vezes vou ter que te injuriar para que te fale somente a verdade do Senhor? Então, porque ele sabia que a profecia dos demais profetas era mentira. Meu irmão, nós sabemos também, Deus já nos deu essa capacidade, esse discernimento, para sabermos o que é verdade e o que é mentira, o que é mal e o que é bom. Só que muitas vezes, assim como Acabe, nós não usamos essa capacidade que Deus nos deu, ou até usamos, ela está dentro de nós, mas acabamos nos inclinando mais para a mentira do que para a verdade. Isso traz prejuízos para a nossa vida. Pode trazer prejuízos irreversíveis, como foi no caso do Acabe. O Acabe teve muitas oportunidades. Meu irmão, Acabe teve um dos maiores profetas de toda a história, que foi o Elias, o homem que nem a morte experimentou, e estava ali falando com Acabe diretamente. O Acabe viu o fogo descer do céu, o holocausto ser consumido. O Acabe viu aquele desafio que foi feito, mas mesmo assim não despertou para viver a verdade. Infelizmente, tem muita gente que até passa experiência com Deus, mas não desperta para viver a verdade, achando que talvez o dia do juízo não é verdade, mas é. Isso aqui, tudo que nós estamos estudando, remete a um único dia. Diga comigo, o dia do juízo. Remete a isso, irmão. Se você pegar todo o contexto, você vai ver que remete ao dia do juízo. Aqui começa dizendo, então, no versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Diga assim comigo, subiram na teimosia. Porque Deus mandou o recado e disse, se subirem, olha, ainda que o Josafá ia voltar, mas o Acabe, para quem estava sendo recado, se o senhor subir e voltar vivo, então Deus não tem falado por mim. O profeta foi ousado e falou. Quer dizer, tu quer ir? Pode ir, mas está indo sem a presença de Deus. É forte isso, irmãos. Quantas vezes nós estamos tomando decisões sem a presença de Deus, mesmo tendo ouvido o recado da profecia bíblica que não é para fazermos, que não deveríamos ir, que não deveríamos fazer, mas a decisão é pessoal. Diga, Deus não se intromete na nossa decisão. Ele dá o recado, ele dá a palavra, ele manda o recado, mas ele não força a barra para nós fazermos o que ele está dizendo. Ele vai deixar com que nós tomemos a decisão. Eu falava isso domingo passado, né? Ele coloca adiante nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. A escolha é nossa. A única coisa que ele faz é tentar abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para nós tomarmos a decisão certa e ficarmos na palavra. Fora disso, ele não vai se intrometer. Aí ele diz, e disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Diga assim comigo, o Acabe não fez isso por amar o Josafá. Ele fez isso de caso pensado. Meu irmão, a pessoa que está na impiedade, a pessoa que é ímpia, que ela ouve a palavra, mas não pratica a palavra, não pensa que ela vai querer fazer o bem para você, que ela não vai. Ela pode até estar querendo nos enganar, parecendo que está querendo fazer o bem, mas na verdade não. O que ela está pensando é se livrar do que foi dito pela palavra de Deus. O que o Acabe fez foi tentar se livrar da profecia. O que ele faz? Poxa, eu ficar vestido como rei, eles vão me ver e vão querer me matar. Agora, se eu me disfarçar, eles vão querer matar o Josafá e não eu. Então veja que às vezes a pessoa que está na impiedade, ele quer lançar o prejuízo dele para cima do próximo, do outro. Ele não quer sofrer o prejuízo. E aí ele vai usar quem? Diga assim comigo, quem está mais perto? Quem é que estava perto dele? O Josafá. Olha para o seu irmão e diga, vigia, meu irmão. Para você não estar sendo um instrumento do mal. Para você não estar sendo um escudo para aquele que está fazendo tudo errado.
que o Acabe, na verdade, fez? Ele quis usar o rei Josafá como um escudo contra a profecia que Deus deu para ele. E quantos fazem isso, irmãos? Quantos fazem isso? Querem usar, às vezes, o outro, que é bom, que tem um coração puro, como escudo para a maldade que está no coração dele. Então, nós temos que vigiar. Diga assim comigo: Deus, me faz discernir isso. Quantas vezes, irmãos, a gente acaba sendo um instrumento na vida daquele que é mau, na mão daquele que é mau. Instrumento não, diga escudo. Escudo. Às vezes eles estão tentando usar a gente como escudo. Você vai dizer que nunca alguém já passou por algum prejuízo causado pelo próximo? Dá para levantar as duas mãos aí, né? Por que isso? Porque aquela pessoa nos usou como um escudo, e às vezes a bondade do nosso coração acabou não nos deixando ver isso. O Josafá não viu isso, ele devia ter enxergado lá na profecia. Ele devia ter visto isso já na profecia que Deus deu. Mas ele não conseguiu ver isso, e às vezes nós não conseguimos ver também. Mesmo Deus nos dando a palavra. Porque quando nós estamos em comunhão com o ímpio, muitas vezes a palavra de Deus vai ser dada, mas ela vai passar como despercebida em nosso coração. Aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, ele vai receber a palavra, mas ela vai passar como despercebida. Deu para entender isso ou não, irmãos? Porque o Salmo diz, e com certeza o Josafá conhecia esse Salmo, manda com que nós não nos assentemos à roda dos escarnecedores, e nem nos detemos no conselho de quem? Dos ímpios. E o que o rei Josafá estava fazendo? Ele estava se detendo no conselho dos ímpios e ele estava se assentando à roda dos escarnecedores. E aí ele está sendo agora usado como escudo do escarnecedor, ele está sendo usado agora como escudo do ímpio. Diga graças a Deus que a misericórdia de Deus é maior. Porque se a misericórdia de Deus não fosse maior, nem o Josafá voltaria para casa. Meu irmão, se a misericórdia de Deus não fosse maior, talvez você e eu não estaríamos voltando para casa. Porque às vezes nos rendemos aos conselhos dos ímpios, às vezes nos rendemos à roda dos escarnecedores, achando que estamos fazendo uma boa coisa e não estamos. É coisa séria, irmãos, que coisa que às vezes não presta atenção. Se você pegar, deixa eu só me lembrar se é a primeira ou a segunda, né? Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse que a tais nós não deveríamos nem nos assentar à mesa, que estavam cometendo barbaridades. Imagina comigo que naquela época tinha o enteado tomando a madrastra como mulher. E isso no convívio da igreja. O apóstolo Paulo diz que com esse não era nem para se assentar à mesa. Coisa séria, irmãos. E às vezes a gente faz. E às vezes a gente deixa levar. Então não podemos nos deixar levar. Vamos continuar aqui? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E deu ordem, porém, o rei da Assíria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Diga comigo, isso vem de Deus. Isso aqui vem de Deus. Veja que Deus não queria prejudicar nem o pequeno, nem o grande, mas aquele que estava tomando a decisão de desprezar a palavra do Senhor. Olha o cuidado que Deus tem, irmãos. Aquele que estava tomando a decisão, mesmo recebendo as profecias, e aí o pequeno e o grande, o que ia fazer? Eles tinham que obedecer a ordem do rei. Então Deus manda agora o rei da Síria, e o rei da Síria dá ordem aos seus capitães, que não era para guerrear nem com pequeno e nem com grande, era para ir direto naquele que estava sendo a causa desta guerra. E quem é que estava sendo a causa dessa guerra? Diga o ímpio. O ímpio é Acabe. O ímpio é Acabe. Mas mesmo eles não guerreando nem contra o pequeno, nem contra o grande, diga assim comigo, infelizmente, as consequências acabam atingindo a todos. As consequências de um erro de um pai de família vai atingir só ele ou toda a família? Toda a família. As consequências de um pai ímpio, infelizmente, vão sobressair sobre toda
a família de uma mãe ímpia? Vai atingir só ela ou toda a família? Toda a família. De um filho ímpio, vai atingir só ele ou toda a família? Então é isso que nós temos que entender, que infelizmente as consequências vão atingir todos que estão envolvidos. Ainda que muitas vezes a gente não pensa dessa forma, mas é verdade, irmãos. As consequências vêm sobre todos, acabam sofrendo. Por isso que é importante nós instruirmos, nós ensinarmos, para que ninguém venha andar na impiedade, porque isso traz consequências, e consequências que acabam atingindo todo mundo. Diga assim comigo: todo mundo acaba sofrendo. E não é verdade? É verdade, todo mundo acaba sofrendo. E Deus não quer. Mas, olha o que diz mais, né? Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Diga graças a Deus. A misericórdia de Deus é maior. É ou não é verdade, irmãos? A misericórdia de Deus é grande. Quem é que eles cercaram? O Acabe ou Josafá? Por quê? Quem é que estava vestido com as vestes reais? O Josafá. Veja que o Acabe fez tudo de cabeça já pensado. Ele sabia: se eu ir vestido de rei, eles vão me cercar. Mas se eu ir disfarçado, eles vão cercar quem? Ele vai morrer no meu lugar. Ele vai acabar perdendo a vida no meu lugar e eu vou continuar vivo. Diga assim comigo: mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque o Josafá fez algo que nós precisamos fazer sempre. Clamou ao Senhor. Irmão, é por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada... Se não fosse a misericórdia de Deus, o que ia acontecer com Josafá? Ele teria morrido. Ele ia voltar para casa num caixão de madeira. Mas ele não voltou porque ele clamou a Deus. E isso aqui, meu irmão, é muito forte, é muito lindo, porque isso aqui representa a nossa vida. Talvez você e eu até hoje podemos estar tendo um erro, ouvindo o conselho do ímpio, andando no conselho dos pecadores, mas se nós clamarmos, diga assim comigo: Deus nos livra disso. Deus nos livra, irmãos. Quem sabe até aqui você está ouvindo mais o conselho do ímpio do que o conselho de Deus. Quem sabe até aqui você tem dado mais ouvidos às mentiras do que à verdade. Se você clamar a Deus hoje Deus muda a sua vida. Hoje Deus transforma a sua vida. Hoje Deus nos tira de qualquer lamaçal que estivermos. Olha o que Josafá estava, que humanamente já não tinha mais saída para ele. Só teve saída porque ele clamou a Deus. Diga: o clamor tem poder. Quando ele é feito com sinceridade e arrependimento. Que eu creio, meu irmão, Josafá deve ter se arrependido e muito de estar ali naquele momento. Porque aí vem aquela coisa, né? Por que eu não ouvi a Deus? Você já passou por isso ou não? Acho que todos nós já passamos, né, irmãos? Por um momento que quando você vê a coisa acontecendo, a gente para assim: mas por que eu não dei ouvidos à voz de Deus? Mas por que eu não dei ouvidos àquela palavra que um dia o pastor pregou lá? Mas por que eu não fiz conforme Deus tem me falado? Graças a Deus por isso, porque isso, diga assim comigo, isso retrata arrependimento. E tem que existir o arrependimento, irmão. Se não tiver o arrependimento, Deus não pode salvar. Você pegar lá Atos capítulo 3, capítulo 4, você vai ver ali quando o homem aquele foi curado, que era coxo na Porta Formosa, o discurso do Pedro depois é sobre arrependimento, para que venha o refrigério pela presença de Deus, que sem o arrependimento esse refrigério não vem. E o que é o refrigério? O refrigério é o alívio do nosso sofrimento, que vai vir através do arrependimento, junto com o clamor que aconteceu aí com Josafá. Diga glória a Deus, né, irmãos? E é isso que Deus quer promover na nossa vida também. E Ele tem poder para isso, irmãos. É só você e eu fazermos o que Josafá fez. O Josafá estava certo? Não estava certo, porque ele estava sentado na roda dos escarnecedores, ele estava dando ouvido ao conselho dos ímpios, estava desprezando a palavra de Deus.
Mas ele clamou e a misericórdia de Deus foi maior então do que o erro dele, e sempre será. Diga comigo, a misericórdia de Deus sempre será maior do que o meu erro. Sempre, irmãos. E se arrependido nós clamarmos, ele vai atender. Você conhece a história de Manassés? Manassés foi um rei que mais fez Israel pecar. Mais fez pior do que o Acabe, fez pior do que os reis de Israel, diz a Bíblia. Mas quando ele foi parar no calabouço e ele se arrependeu e clamou a Deus arrependido, Deus trouxe ele de volta para o trono. De volta para o reinado de Judá. Diga assim comigo, a misericórdia de Deus é maior que o nosso erro. E nós temos que confiar e crer nessa misericórdia sempre, irmãos. Sempre. Porque ele sempre vai ter misericórdia daqueles que clamam a ele. Ele nunca vai, ele não pode negar a palavra dele. Então ele vai ter. Agora, sem arrependimento, a misericórdia não funciona. Diga assim comigo, a misericórdia, ela funciona com arrependimento. Amém, irmãos? O que mais diz para nós aí? É forte isso aí, né, irmãos? O que mais diz? 32, né? Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Diga graças à misericórdia de Deus. Um clamor faz a diferença, hein? Faz ou não faz? Faz. Com arrependimento. Mas agora vem algo muito sério, irmãos. Agora vem algo muito importante. 33, né? Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu a quem? O rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Meu irmão, olha só, diga assim comigo, um arqueiro na sua simplicidade. Meu irmão, não era pelo jeito um homem preparado para a guerra, era um homem que foi chamado ali para a guerra e não teve nem tempo de ser preparado. Mas ele sabia atirar com arco e flecha. Ele atirou, vou acertar alguém. E quem é que ele acertou? O rei de Israel. Diga assim comigo, aquele que achou que podia se esconder de Deus. Diga para o seu irmão, essa flecha não é do inimigo. É forte que eu vou dizer, mas é verdade, irmãos. Essa flecha não é do inimigo. Essa flecha vem de Deus. Quem guiou a mão daquele homem foi o próprio Deus, porque Deus vai cumprir a profecia dele, seja ela boa ao nosso favor, seja ela mal ao nosso favor. Se o Acabe tivesse se arrependido, tivesse pedido perdão a Deus e não tivesse ido para aquela guerra, ele ia permanecer vivo. Mas ele desprezou a palavra de Deus. Então aquela flecha vem de Deus. Deus foi lá e guiou a mão do homem na sua simplicidade e acertou o rei de Israel, porque a profecia de Deus vai se cumprir. Irmão, tem alguns que não creem na profecia de Deus, que vão ser lançados num lago que arde fogo e enxofre, mas a profecia vai se cumprir. Porque infelizmente não se arrependem. E se não se arrepender, a profecia vai se cumprir. Cabe a nós, irmãos, não andarmos na impiedade, não nos assentarmos à roda dos escarnecedores, não darmos ouvidos aos conselhos dos ímpios, dos pecadores. Cabe a nós vivermos esse Salmo primeiro, e é o Salmo primeiro, começa os Salmos dizendo isso. Então cabe a nós vivermos isso hoje. Não vou dar ouvido ao pecador aqui não vou dar ouvido ao ímpio aqui não vou me assentar à roda daqueles que estão escarnecendo da obra de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Não vou fazer isso, não. Eu vou ficar firme na palavra e na vontade do Senhor. Meu irmão, o Acabe achou que podia se esconder. Mas diga comigo, de Deus ninguém se esconde. Deus não precisa usar os capitães. Deus pode usar um homem na sua simplicidade para cumprir a palavra dele. E vai fazer, irmãos. E vai fazer na sua simplicidade.
simplicidade. Aquele homem não era um capitão, aquele homem não era um dos maiores valentes da Síria, era um homem simples. Diga comigo, um simples arqueiro. Mas foi instrumento na mão de Deus para cumprir a palavra dele. Coisa forte isso aí, né? Na simplicidade. Você sabe que na simplicidade a gente pode ser um instrumento de Deus. Na simplicidade a gente pode, mas tem que ver o que está dentro do nosso coração. Se é a sinceridade ou se é a impiedade. Se for a impiedade, nunca poderemos ser usados por Deus. Agora, se for a simplicidade e o temor a Deus, ele vai poder nos usar onde quer que nós estejamos. Diga glória a Deus, né? Diz mais, né, irmãos? Diz mais, aí para a gente encerrar. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte os sírios. Até aonde? E morreu ao tempo do pôr do sol. Diga aí comigo, a profecia se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Lembra que nós vimos semana passada que o profeta Micaías disse: se o Senhor voltar, então Deus não tem falado por mim. Voltou? Não voltou. Porque era Deus falando. Irmão, é Deus falando conosco para que a gente possa viver na presença dele e desfrutar das bênçãos de bondade de Deus na nossa vida. E se nós o buscarmos de todo o nosso coração, é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Semana que vem eu vou mostrar para você uma bronca que Deus deu no rei Josafá. Mas ao mesmo tempo que Deus dá uma bronca, Deus também fala bem dele. Diga assim comigo, o arrependimento faz isso. O arrependimento faz isso. Faz Deus nos dar uma bronca, puxar a nossa orelha, né? E puxa ou não puxa? Puxa, dá aquela chicotada nas nossas costas. Aquela varada de amor, mas é para o nosso bem. E aí depois a gente vê o crescimento do rei Josafá. Irmão, e é isso que Deus tem para cada um de nós. Diga assim comigo, Ele quer o nosso crescimento. Ele quer ver você e eu desfrutando das bênçãos dele, mas para desfrutarmos da bênção dele, nós temos que aprender isso aqui. Que se nós dermos ouvidos, deixa eu ler o Salmo 1, né? Que eu só estou falando dele, mas é tão bom a gente ler. Vai aí para o Salmo 1 aí, faz favor. Vamos encerrar nele aí. Salmos 1. Deixa eu ler ele, já que a gente está falando tanto dele, vamos ler ele. E aí traz bênçãos, Salmo 1, né, irmãos? Salmo 1. Diz assim, né? Bem-aventurado quem? O varão, mas pode ser a varoa também. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga comigo, aquele que conhece a palavra, mas não pratica. O que o Acabe era? Ímpio. Josafá estava dando ouvidos a quem? Ao conselho do ímpio. E quase que ele perdeu a vida. Nem se detém no caminho dos pecadores. Eu não tenho que fazer o que os pecadores estão fazendo. Eu não tenho que andar no caminho dos pecadores. Eu tenho que andar no caminho da santidade. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Aqueles que desprezam a palavra de Deus e zombam dela. Não posso estar na roda com eles, eu tenho que me levantar dela e sair. Pessoal, perdão, mas o que vocês estão fazendo aqui não é certo. Alguém vem sentar e vem falar mal do ministério para você, vem falar mal do pastor para você, vem falar mal do irmão para você. Desculpa, eu não posso te ouvir não. Isso aí é escarnecimento. E a Bíblia diz para a gente não andar. Se o irmão está fazendo errado, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Amém, irmãos? Se alguém fala mal do pregador, nem conhecendo a vida dele, é escarnecedor. O pregador pode errar ou não pode? É sujeito a erro ou não é? Mas se a pessoa falar mal dele, está sendo o quê? Escarnecedor. Então vem falar direto para ele. Vem olhar nos meus olhos e falar para mim que não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Vai falar mal de um obreiro da casa de Deus. Os obreiros são sujeitos a erros ou não são? São ou não são? São ser humano. Como é que não vão errar? E aí alguém vai lá e começa a falar para você mal dos obreiros. Pode olhar nos olhos da pessoa e chamar de escarnecedor. Vai lá, então fala com o obreiro. Vai lá e olha nos olhos dele. Fala para ele. Amém, irmãos?
Às vezes não se dá por conta, mas isso é escarnio. E às vezes a gente não olha para isso, a gente acha que não. Tem que fazer então. Vai lá e olha, conversa direto com a pessoa, que a gente evita qualquer obra do diabo da nossa vida. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Deus mandou trazer esse ensinamento hoje, irmãos. Está aí no texto bíblico para a gente poder viver cada vez melhor. Mas tem que terminar aqui. Ei, Jesus, estou me alongando demais, mas amém, Jesus. É bom demais. Antes, o que tem antes? Antes tem o seu prazer aonde? Na lei, diga na palavra do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando. Opa, quando é que é? Olha pro irmão, diz assim, ó, viu? Pergunta para ele assim, ó, viu? Diz para ele assim, ó, viu, porque às vezes algumas coisas não dão certo? Porque às vezes já não está meditando de dia e de noite, é só de vez em quando. Aí algumas coisas não dão certo. Diga comigo, é de dia e de noite. É sempre. Daí diz mais, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer. Oh, glória! Diga assim comigo, nosso caminho vai prosperar. Diga aí, a minha vida vai prosperar, porque eu vou atender essa palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem vai atender, diga amém, Jesus. Então se prepara, porque o teu caminho então vai prosperar. Você vai ser aquela árvore que a folha nunca seca, sempre está verdinho. Mas diga assim comigo, só ser uma árvore verde não basta, porque a árvore não se conhece pela folha, mas pelo fruto. Por isso que Deus diz que dará o fruto na estação própria. Na hora certa você vai viver as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tudo isso é para o meu bem, para o seu bem que Deus está falando, irmãos. Porque Deus quer o nosso bem-estar. Porque Deus quer os seus filhos, aqueles que o buscam, vivendo bem aqui nessa terra. Quem vai viver bem, diga amém. Eu vou viver bem. E você? Glória a Deus. Vamos orar então? Se prepara, porque Deus vai derramar sobre a sua vida uma unção dobrada. De poder, de unção, de bênçãos, em nome de Jesus. Ele faz, irmãos, é só a gente crer, é só a gente confiar. Deus é fiel ou não é fiel? Então coloca a mão no seu coração. Oh, meu Deus, sopra o teu espírito aqui agora, Pai. Sopra, meu Deus, uma porção dobrada da tua unção, do teu poder sobre a vida de cada um destes irmãos. Vem, Espírito Santo, visitando agora o teu povo, Senhor, e manifestando o teu poder na vida de cada um. O Senhor é o Deus em quem nós cremos, em quem nós confiamos de todo o nosso coração, Pai. E nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo está sendo soprado aqui neste lugar, com uma unção dobrada sobre as nossas vidas, Pai, para que vivamos e desfrutamos das maravilhas do teu poder. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, em quem cremos, em quem confiamos, Pai. Vem, manifesta-te aqui agora, Senhor. Oh, meu Deus, vem manifestando a tua unção e o teu poder na vida deste meu irmão e desta minha irmã. Ouvimos a tua palavra, Pai, e não vamos andar segundo o conselho dos ímpios, não vamos nos deter no caminho dos pecadores, não vamos nos assentar à roda dos escarnecedores. Antes, o nosso prazer está na tua lei, está na tua palavra, e meditaremos nela de dia e de noite, Pai. Senhor, e assim seremos como essa árvore plantada. Como foi então Josafá, Senhor? Meu Deus, grandes foram as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida daquele rei, e grandes serão as bênçãos que o Senhor derramará sobre as nossas vidas, Pai, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos no agir do teu Espírito, nós cremos na tua misericórdia, Deus, que se renova cada manhã e é o motivo de não sermos consumidos. Oh, Senhor, assim como tiveste misericórdia do rei Josafá, eu creio que o Senhor também tem de cada um de nós que clamamos a ti, Pai, e que confiamos em ti, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluias, Pai. Oh, aleluias, meu Deus, a ti louvamos, a ti adoramos e te bendizemos. Sopra, Jesus. Espírito Santo, peça para ele. Visita o teu povo.
vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui. Dai-nos porção dobrada, Jesus. Dai-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céus, Deus do novo céu, Deus da nova terra, Deus da nova terra. Vi nossa cidade, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Pai, e assim nós cremos, Deus, que em o nome de Jesus estamos recebendo essa porção dobrada, porque esse é o povo que te busca, esse é o povo que te adora, esse é o povo que anda na tua presença, Senhor. E eu creio, ó Deus, que todos sairão daqui hoje abençoados, frutificando e prosperando em todos os seus caminhos, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Mas como ministro da tua palavra, eu quero orar, meu Deus, por aqueles que estão vivendo e passando por uma opressão. Coloca a mão no seu coração, meu irmão, em o nome de Jesus, com os teus olhos fechados agora. Deixa o pastor orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, eu levanto a minha voz contra todo espírito que tem oprimido o coração, a mente deste meu irmão e desta minha irmã. Esse espírito do inferno que se levantou para matar, para roubar e para destruir. Esse demônio que está colocando pensamentos de derrota, de fracasso, de desistência, de morte, de suicídio. Esse espírito maldito que está oprimindo o coração deste homem e oprimindo o coração dessa mulher. Demônio, agora em nome de Jesus eu te amarro. Agora em nome de Jesus eu quebro o teu poder. Eu paraliso a tua ação. Eu sou autoridade
autoridade e eu exerço essa autoridade no nome de Jesus. E eu digo agora a todo espírito contrário, a todo espírito das trevas, a todo demônio que foi pago, a todo demônio que foi mandado, a todo demônio que foi enviado para oprimir essa alma, para oprimir essa vida, o teu poder agora é quebrado, demônio. Em nome de Jesus, pode soltar essa vida agora, pode sair do caminho deste homem, do caminho dessa mulher. Espírito maldito estava fazendo essa pessoa pensar em desistir. Agora eu te amarro em nome de Jesus. Agora eu quebro o teu poder, eu paraliso a tua ação. Sai, pode sair agora, pode estremecer agora, pode soltar em nome de Jesus. Nenhum demônio vai ficar, nenhum demônio vai se esconder. O teu poder é quebrado, a tua ação é desfeita, a tua obra é paralisada. Pode sair, maldito, pode sair, maldição do inferno, pode sair do caminho deste homem, pode sair do caminho dessa mulher agora. Espírito maldito, demônio que foi pago, que foi mandado, o teu poder agora é quebrado, foi desmascarado. Em nome de Jesus, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou exigindo. Sai, espírito maldito de doença, de enfermidade, demônio que tem amarrado a vida financeira deste homem, dessa mulher, demônio que tem colocado dificuldades no casamento, na família. Em nome de Jesus, agora eu te amarro, eu quebro o teu poder e eu paraliso a tua ação. É todo espírito contrário, é todo demônio que veio para matar, para roubar, para destruir. Eu te amarro agora, eu quebro o teu poder agora, eu paraliso a tua ação e eu ordeno, eu exijo que saia, vá embora em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus eu determino a bênção sobre a vida deste meu irmão e sobre a vida desta minha irmã. Eles vão sair daqui hoje livres, Pai, leves para dar o fruto nessa estação própria, em nome de Jesus. Diga: eu creio, Senhor, que essa é a estação própria para eu dar o fruto que o Senhor espera em mim, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu não vou colher testemunho, porque eu já estou com o meu horário avançado, mas eu só quero perguntar porque eu senti isso no meu coração. Só levanta a mão quem estava oprimido e precisava dessa oração. Só faz assim. Deixa eu ver quem é que era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Porque Deus sabe o que faz, irmãos. E glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Aos amigos de casa, todo domingo nós estamos aqui, 8h30 da manhã, 15 e 19 horas. Dá tempo para você vir ainda hoje, às 15 às 19 horas, na rua Arcipreste de Paiva, 135. Amém, Jesus? E glória a Deus, né, irmãos? Daqui a